Bom, pessoal, essa é uma aula especial. É uma solicitação, né, de uma pessoa que viu aí as nossas aulas da função case, que era referente aí a string, né, que quer dizer a textos, a caso for um texto, traz a categoria tal. E essa pessoa perguntou se teria como fazer a função case junto com a função hora, né? E o simulado da situação que a pessoa precisava era a seguinte situação. Tinha ali, né, motorista, tem um agendamento para descarga, por exemplo, né, na área de logística, e esse agendamento ele tem um nível de tolerância de 2 horas. Com isso, usando o BigQuery, né, as informações das nossas tabelas, eu iria classificar em status. Se a pessoa chegasse tarde, o status late aí em inglês. Se a pessoa chegasse cedo, né, antes do horário do agendamento, a função early. Sei lá se é isso em inglês, né? Mas quer dizer que ele chegou cedo. E se essa pessoa chegou certinho entre o agendamento e a tolerância, ele vai chegar com o status on time, quer dizer que ele chegou na hora. Só para vocês verem aqui, ó, da nossa base, tem aqui motorista, agendamento e chegada, tudo com data, né, e hora e também a nossa função aqui de fuso horário. E a gente vai extrair na fase final dessa aula, né, vai extrair motorista, o agendamento somente a hora, né, a chegada dele somente a hora também e o tempo de tolerância. E referente à chegada, eu vou conseguir descobrir se ele chegou na hora, mais tarde ou se chegou antecipado. E tudo utilizando as nossas funções aqui no BigQuery. Bem tranquilo. Então, essa foi a função que eu criei e aí a gente vai fazer na prática passo a passo para vocês fixarem também, né? Bora para a aula que essa aí vai estar legal, hein? Referente à logística, eu adoro, cara. Eu amo logística, amo o formato data e hora e amo fazer extrações e insights importantes. E principalmente esse que vai ajudar alguém na prática mesmo, né? No dia a dia ou na função que a pessoa precisa. Então, bora para a aula. Primeira coisa que a gente vai fazer é baixar o nosso material, né? Vou deixar no link de download para vocês, né? Vai estar na descrição ou então em algum lugar aí de recursos para você fazer o download, tá bom? Mas voltando para o Drive aqui, se for o link do Drive, você vai vir na pasta aqui, ó, Google BigQuery. Já tem algumas pastas aí das aulas que a gente vem fazendo. Você pode ir na pasta aqui, ó, de logística e vamos fazer o download dessa pasta de agendamento CSV. Só clicar com o botão direito e fazer download. Vai fazer o download aqui rapidinho, né? CSV na sua pasta de downloads. Vamos lá no nosso Google BigQuery. Vamos criar outro dataset aqui. Vai ser melhor, né? Fica bem mais organizadinho pra gente. Então aqui no nosso trabalho e-commerce, né? Que a gente deu aí no início da aula, o nosso projeto, eu vou criar aqui, ó, criar um conjunto de dados. Esse é o nosso dataset. Eu vou dar um nome para ele aqui, ó, código do conjunto. Eu vou chamar aqui de logística. Vai sem acento mesmo, tá bom? Local que você não precisa de mexer. E ativar a expiração também eu não quero que ela expira, né? Então eu quero que ela dure aí para sempre. O tempo que eu tiver a conta aí. Então vamos lá, criar nosso dataset. E ele já trouxe pra gente o nosso dataset, né? Junto com o dataset join e vendas aí que a gente vem fazendo algumas aulas anteriores. Clicando aqui, você pode ver as descrições, né? Como a gente já conhece, eu vou clicar em criar tabela. A gente vai criar uma nova table aí para o nosso dataset. Vou vir aqui, fazer download, né? Que vai ser a opção. E vou procurar o arquivo aqui no meu computador. Ele vai estar aqui em downloads, né? Agendamento, que é a pasta que a gente acabou de fazer o download lá do Drive, para você acompanhar comigo. Eu vou clicar em abrir. E aqui é tranquilo, você vai dar os nomes aqui para a sua tabela, né? Primeiro, destino, no projeto e-commerce, tá certo. No nosso dataset logística, é esse mesmo que a gente criou agora, né? Só para a gente conferir. E na tabela, a gente vai dar o nome para ela. Eu vou dar o nome aqui de agendamento. Feito isso, você vai clicar em esquema, detectar automaticamente. E aí é tranquilo, né? Ele vai detectar lá quais são os critérios de separação, se é vírgula e tal. E vamos aqui em criar tabela. Ele vai carregar rapidinho, né? A nossa tabela é bem pequenininha, eu fiz só para a nossa aula mesmo. Ele já criou a nossa tabela. E se eu clicar aqui em agendamento, ele vai trazer para mim as nossas informações, né? Então aqui é o nome do campo e se clicarmos aqui em visualizar, vamos ter a nossa tabela de agendamento, que é o que a gente vai fazer, que eu falei com vocês agora há pouco, né? Extrair aí horas, fazer aí alguns critérios bacana pra gente. Voltado aí à logística, né? Agendamento de, sei lá, um simulado de agendamento de descarga. Então aqui tem o nosso motorista, né? Ou a nossa motorista, tem mulher aí também no meio, nomes fictícios e na tabela de agendamento vai ser o agendamento da descarga, né? E aqui o horário de chegada do motorista. Pode ser cravado aí ou pela portaria ou então pelo sistema via GPS aí, linkado com o seu banco de dados. Bem tranquilo, uma planilha bem simples e a gente vai fazer algumas extrações, né? Vamos clicar em consulta e consulta em guia dividida. Então, pessoal, só para relembrar quais são os nossos critérios, né? Primeira coisa, o motorista ali vai ter o seu agendamento de descarga e ele tem uma tolerância ali de 2 horas, né? Então a gente tem que ter aquela tolerância de 2 horas.
Se ele chegar depois dessas 2 horas de tolerância, a gente vai classificar um status como late, quer dizer, mais tarde, né? Significado aqui, late. Quer dizer que ele chegou tarde lá no seu destino, no horário errado lá do agendamento e do seu tempo de tolerância, né? Então, se for maior que o agendamento mais as 2 horas, ele vai chegar tarde. Se ele chegou antes do agendamento, o agendamento vai estar aqui a hora, né, do agendamento. Se ele chegou antes, a gente vai classificar como early. Quer dizer que ele chegou cedo, né? Aí a gente pode alterar os critérios que a gente quiser. E se ele chegou entre a data do agendamento, né? A data não, entre a hora do agendamento certinho, no prazo aí de 2 horas, então entre o agendamento e 2 horas depois, ele vai chegar on time, quer dizer, na hora certinha. E a gente vai fazer essas classificações aos poucos aí. A gente vai usar várias funções de extração, usar a função case aí também. Mas vai ser bem tranquilinho, tá bom? É mais os critérios aqui para você fixar. Então, vamos para a nossa query. Primeira coisa que eu tenho que mostrar para vocês é como que a gente vai extrair, né? Para mim, eu trouxe aqui na nossa base o campo completo, né? Com data, hora e também UTC, que significa aí o fuso horário, né? Então, é formato date is time. Quer dizer que vai ter ali tanto hora quanto data. Mas para mim, no meu agendamento ali, é tudo feito no mesmo dia. Então, se eu agendei hoje, todo mundo vai descarregar hoje, né? Conforme o agendamento. Então, a data para mim não é o importante, né? Talvez a gente faça um filtro aí dia a dia, puxe o relatório diariamente. Então, a data para mim não é importante, né? Primeira coisa, eu vou trazer aqui, ó, a coluna de motorista. Eu quero trazer o motorista, que eu quero as informações dele, né? E vou trazer também a guia de agendamento, né? Porém, eu não quero mais com a data, né? Eu quero só a hora. Como que eu vou extrair? Simplesmente usando a função time. Então, eu vou escrever aqui, ó, começar a escrever time, né? Que já vai aparecer as funções para mim. E entre parênteses, eu quero inserir a coluna que eu quero tirar somente a hora, né? Somente o tempo aí, o time. Eu vou dar o nome para ele aqui, ó, de SAG, que a gente vai saber que é o agendamento do motorista aí, tá bom? Vírgula. E agora também eu quero saber o tempo de chegada dele. Ah, foi agendado aqui, ó, vamos pegar esse exemplo. Foi agendado para 15 horas e 17 minutos. Eu quero saber a chegada dele para depois a gente fazer os nossos critérios. Eu vou retirar também, eu quero tirar só a hora dessa coluna toda aqui. Para mim o fuso horário e a data também não importa. Então, vírgula, eu vou criar uma nova coluna, né? E vou digitar aqui, ó, time. E entre parênteses, eu vou digitar também qual coluna que eu quero retirar só a hora. No caso aqui, a minha coluna chamada de chegada. E já ativou. E vou dar um nome para elas aqui, ó, vou colocar chegada mesmo, tá bom? Vou dar só Ctrl Enter para a gente executar a nossa consulta. Vou ajustar aqui. E vou levantar a consulta só para a gente conferir se está certinho e depois a gente vai até esquecer essa coluna aqui do lado. Então vamos conferir, ó. Rafael Batista, o agendamento dele aqui na nossa base, 17 horas, 15 horas, né? E 17 minutos. Aqui também trouxe só horas e trouxe até os segundos aqui para mim também. E a chegada dele, a mesma coisa. Chegada aqui, ó, foi 15 e 17. Então ele chegou na hora certinha. E aqui tem outros simulados, né? Tanto de horas iguais quanto também de horário diferente. O agendamento desse aqui era 20, ele chegou às 17. E aí a gente vai fazer aqueles critérios lá de separação, né? Se ele chegou na hora, se ele chegou mais tarde ou se ele chegou mais cedo. Então tá, primeira função a gente já fez. Quer dizer que extraiu para mim somente as horas. E a gente já começa a trabalhar agora, né? E eu criei as colunas de exemplo, mas depois se a gente quiser, com a função funcionando, você pode excluir se você quiser as colunas, né? É mais para você ter o exemplo aí de como você vai extrair as datas dessas colunas confusas aí. Agora, outro ponto. Lembra que eu falei com vocês, vamos lá nas nossas observações, que tem uma tolerância de 2 horas? Como que a gente vai fazer para adicionar esse campo de tolerância? Vamos adicionar ele aqui, ó, vírgula, que eu vou adicionar outra coluna, né? Só para a gente ter noção aí desse tempo de tolerância. Então, no meu horário aqui de agendamento, que seria nesse primeiro exemplo 15 horas, né? E o motorista tem de 15, que é o agendamento, até às 17. Quer dizer que ele tem 2 horas de tolerância para fazer a sua descarga, né? No nosso simulado aí de logística. Vamos adicionar 2 horas ao agendamento? Vamos ver como faz isso? Vírgula, eu vou adicionar uma nova coluna. Então você vai começar a digitar a função aí, ó, time novamente. Só que você vai adicionar essa outra opção, time add. Quer dizer o quê? Que ele vai fazer adições de um intervalo que você escolher. Primeira coisa, ele quer o tempo de expressão, né? Qual o tempo que você quer? E depois do vírgula, você vai adicionar um intervalo e vai adicionar a expressão que você quiser, né? Eu quero adicionar 2 horas. Então, intervalo 2 hours, quer dizer 2 horas depois. Vamos fazer na prática aqui. Eu posso até apagar essa expressão aqui, ó. Vamos apagar ela aqui.
Vamos apagar tudo, né? Bom que a gente já faz tudo na prática mesmo. Vamos lá. Primeiro, qual que é a minha expressão de tempo? É o meu time, né, do agendamento, que é essa hora aqui, ó. Só que eu não vou colocar a coluna diretamente, tá bom? Eu vou inserir toda essa função aqui, ó. Time agendamento, quer dizer que eu vou pegar essa hora do agendamento aqui e vou inserir dentro da nossa função add, né? Entre parênteses aí, tá bom? Não perca aí o raciocínio. Vírgula. E agora, a esse tempo de agendamento, né, que é o nosso time de agendamento, que vai ser essa hora aqui, eu quero adicionar qual que é o período que eu quero adicionar. Então você vai adicionar a função intervalo, que vai adicionar o intervalo aí que você quiser. E agora a gente quer adicionar 2 horas. E o comando vai ser em inglês, quer dizer que vai adicionar 2 horas, tá bom? Se você quisesse adicionar minutos, você adicionaria aí o termo minutos em inglês. Eu vou dar um nome para essa função, as tolerância, que vai ser o nome da nossa coluna, que vai funcionar certinho aí pra gente, tá bom? Então vamos lá. Deu Ctrl Enter para executar e ele trouxe aqui certinho, ó. Vamos lá. O agendamento, a chegada do motorista e a tolerância dele. Então deu certinho, ó. De 15 horas ele tem até 17h17 para descarregar. A mesma coisa aqui, ó. O agendamento dele é às 12h49. Ele tem até meio-dia, né? Ele tem até às 14h49 para descarregar. E aí, referente ao agendamento, ele vai ter a tolerância aí de 2 horas. Agora, para ficar completo, vou dar um vírgula aqui e a gente vai adicionar a nossa função de status, que vai ser os critérios que a gente decidiu, né? Caso ele chegue antes, né, se a chegada dele for antes do agendamento, ele vai estar aí, chegou mais cedo, né? A função early. Se ele chegou dentro do prazo, né? Então, se ele chegou entre 17 aqui, entre o agendamento e a tolerância, ele vai estar aí on time, dentro do tempo certinho. E se a chegada dele for depois da tolerância, aí o cara vacalhou com o negócio, né? Ele já chegou atrasado e aí a gente vai ter o nome dele bonitinho lá e a gente vai cobrar ele e perguntar por que o abençoado chegou atrasado, né? Então, vamos para a dinâmica. Parece confuso, mas vai ficar bem facinho quando a gente fizer aqui na prática. E para fazer isso, a gente vai utilizar a função case. Já vamos ativar ela aqui, ó, case. Vou dar um enter para a gente deixar bem organizada a nossa função, né? Vou dar mais um espaço aqui e vamos bem com calma, porque a gente faz bonitinho da primeira vez, depois não, é só atualizar, né? Só executar suas consultas e vai ficar bem tranquilo. Então, quando, quer dizer, when, né? Quando a minha chegada, qual que é a minha fórmula, né, de chegada? Aqui, ó, a chegada vai ser toda essa expressão aqui, que a gente retirou, né, somente a hora da chegada. Então, vamos copiar ela aqui, ó. Então, quando o meu time de chegada, vou apenas copiar ele aqui, né, for maior, né, que a minha tolerância. Qual que é a expressão da tolerância? Foi tudo isso que a gente fez aqui, ó. Ele pegou, adicionou um tempo ao agendamento de 2 horas, né? Então vamos copiar toda essa expressão. Lembrando que a gente está pegando por coluna, né? Então, quando a minha chegada for maior que a minha tolerância, que é essa função toda aqui junta, então vamos copiar ela aqui, ó. Ctrl C e Ctrl V. Por isso que eu fiz todas essas funções antes, para a gente já criar o raciocínio, né? Então vamos lá. Quando o tempo de chegada for maior que a tolerância, então, né, então ele vai trazer para mim late. Quer dizer que o cara aí chegou depois. Vírgula, qual que é o próximo critério? Então, quando, né, vou ativar novamente aqui, ó, quando o meu tempo de chegada, vou até copiar ele aqui novamente, ó, quando o meu tempo de chegada, já fiz a função, for menor que o agendamento, então o meu agendamento tá aqui, ó. Se ele chegou antes que o agendamento, vai ser o quê? Quer dizer que ele chegou early, quer dizer que ele chegou cedo, beleza? Então vamos lá. Então quando o meu tempo de chegada for menor que o meu agendamento, qual que é a minha função de agendamento? Tá aqui, ó, time de agendamento. Vou colar ele aqui, ó. Então, quer dizer, then, entre aspas, eu vou digitar early, que significa aí que ele chegou cedo, né? Que ele chegou antecipado. Esse termo eu estou utilizando, né? Como uma pessoa solicitou, com esses termos a gente está fazendo conforme. Mas aí eu vou deixar isso aqui para vocês, ó, a descrição aqui, ó, que vocês conseguem pegar certinho. Então quer dizer que ele chegou cedo, né? Chegou aí antecipado. Feito isso, a gente vai para a próxima função. Aqui, pessoal, eu coloquei uma vírgula aqui, mas eu vou retirar. Quando eu coloco vírgula, nova coluna, né? Isso aqui vai ser tudo em uma função só. Então não vai ser uma nova coluna. Provavelmente vai dar erro aí. Você faz direto, né? Faz um E em cima, um N aqui embaixo de novo e a gente vai seguindo. Porque tudo vai ser uma coluna só. E agora, se ele veio aqui, ó, se ele chegou
mais que o tempo agendado, né, mais que a tolerância, ele chegou late, chegou tarde. Se ele chegou antes do agendamento, ele chegou early, quer dizer que ele chegou cedo. Então, se não tiver nenhum nem o outro, else, né? Vou ativar aqui ó, a função else, que significa então. Então, se não for nenhum é o outro, ele vai chegar on time. Quer dizer o quê? Que ele chegou no tempo certinho, né? On time. E para finalizar tudo, eu vou dar um enter e colocar a função end, que vai finalizar toda a nossa função aí, né? Vou dar um delete aqui. E agora sim, eu posso dar um nome à nossa coluna, que vai se chamar as_status. Vou até escrever aqui, ó, as_status. Agora, vamos ver se funcionou? Vou dar um Ctrl Enter para executar. E agora vamos pegar alguns status aqui, ó. Então vamos lá. Rafael Batista, motorista, né? O agendamento dele era 15h17. Ele tinha aí até as 17h17 para descarregar, né? Mas ele chegou 15h17. Ele chegou no tempo certinho do agendamento. Então ele chegou on time. Quer dizer que ele chegou na hora exata. E aí vocês podem alterar os critérios aí depois, né? Se quiser escrever aqui em português, que ele chegou tarde, aqui que ele chegou antecipado e aqui que ele chegou na hora. Feito isso, beleza? Outro caso aqui, ele chegou no mesmo horário do agendamento, então on time. Vamos pegar um exemplo, ó. O agendamento dele era 16h29 e ele chegou às 19h29. Só que a tolerância dele era só até as 18, né? Que é aqui, ó, 16h29 mais 2 horas. Então, ele chegou depois horário de tolerância. Então, aqui, ó, certinho, late. Vamos pegar um que ele chegou antecipado. O João Magalhães, o agendamento dele era 20 horas. E ele tinha até as 22h18 para descarregar. Só que o bonde de serviço chegou às 17, então ele chegou early, ele chegou mais cedo. E aí você pode consultar. A gente tem aqui na nossa base somente 48 motoristas, né? Mas aí você fez, deu certinho, o resto vai ser a mesma coisa. E agora se você quiser alterar, né, as suas colunas, um exemplo, eu quero que o tempo de tolerância antes da chegada. Aqui é só você alterar as ordens, aí é tranquilo, você já sabe também, né? Então vamos aqui, ó. O tempo de tolerância, né? Vou colocar aqui, ó, tempo de tolerância. Vou dar um Ctrl X nele. Eu quero ele depois do agendamento, depois dessa coluna. Então, vírgula, e dei um Ctrl V aqui novamente. Se eu executar, ele vai alterar as ordens da coluna. E aí fica mais intuitivo, né? Então, o agendamento aqui, ó, era 20 horas, a tolerância era até 22, ele chegou às 17. Então, ele chegou antecipado. E aí foi feita a nossa base completinha aí, ó. Só você extrair o relatório aí, baixar e fazer junto comigo. Lembrando que depois aqui, né, tem o from e da onde que tá vindo o nosso agendamento. Mas a nossa consulta, a nossa query tá aqui, bonitinha. Outra coisa legal seria assim, eu queria saber, de toda a minha base aqui, ó, de 48, eu quero saber quantos que deu on time, né, quantos que deu late, quantos que deu early. Quer dizer, eu quero saber quantas pessoas que chegaram na hora, quantas pessoas que chegaram mais tarde e quantas pessoas que chegaram mais cedo. Vamos aproveitar a nossa query aqui, vamos fazer algumas alterações nela para a gente conseguir ter esses status. Porque a gente já tem a função pronta aqui, não tem? A gente já tem a função de status pronto, então quer dizer que essas funções aqui para mim de chegada, tolerância, para mim, eu posso excluir se eu quiser. E a gente vai fazer o agrupado aí por motorista, né? Vamos fazer isso? Acho que vai ficar legal, não vai? Vamos lá. Vou apagar todas essas colunas antes do case aqui, que vai ser só a nossa coluna de status. E depois do end, né, depois da nossa função case, que a gente já fez toda a coluna, que vai ser esses status aqui, eu quero fazer uma coisa aqui, ó. Eu quero ativar a função count. Eu quero contar a guia aí de motorista, né? Vou colocar aqui, ó, motorista. E vou dar o nome aqui de SQNT, quer dizer de quantidade, né? Só pra gente dar um resumo. E aqui apareceu um erro pra gente, né? Porque tá faltando uma vírgula aqui, que vai ser coluna separada. Então vou colocar um vírgula aqui depois do status, né? Então conte. Vou cotar a quantidade de motorista e trouxe a coluna de nome SQNT, que vai ser a nossa quantidade. E sempre quando a gente faz uma função de agregação, né, conta, soma, mínimo, máximo, a gente tem que agrupar por alguma coisa. Então vamos ativar aqui, ó, depois do from, né, tem que ser sempre depois do from, a função group by, que vamos agrupar por alguma coisa. Nesse caso eu quero agrupar por status, que vai ser a nossa coluna de status aí, né. Eu acho que vai dar certo, vai ficar legal, hein. Já validou, a gente viu certinho aí, vou dar um Ctrl Enter para executar. E agora sim, eu vou ter um resumo geral, ó. Eu quero saber aqui, ó, dos nossos status que eu agrupei, né? Quantos chegaram na hora? On time. Foram 20 pessoas, né? 20 aí motoristas. E lates, quantos chegaram depois? Foram 13. E
quem chegou antecipado aí foram 15. Somando tudo, ó, 20 mais 3 mais 15 vai dar os nossos 48 aí. É isso mesmo, né? 20, 30, 40, 5, 6, 7, 8. Certinho. Vai dar o nosso resultado de 48. Então agora eu consigo ter um resumo também por dia. Quantos chegaram na hora, quantos chegaram depois. E aí você consegue estratificar, tanto por status, né? Consegue agrupar, e também por motorista, e você consegue fazer esse detalhamento. Então espero ter ajudado. Foi uma dica aí, né? A pessoa teve uma dúvida, mandou se poderia fazer para extrair essas horas. E é sobre logística, eu amo logística, amo fazer essas extrações aí de data, tempo, né? Fazer as programações funcionarem aí no BigQuery. E isso aí serve para você também. Você vai poder tirar, né, informações aí. Olha, nossa tabela simplesinha, a gente retirou vários insights aí. Então, essa é a verdadeira análise, que você vai retirar de uma base bruta, você vai refinar e trazer dados valiosos aí para sua empresa, né, para o seu setor. Então, muito obrigado quem solicitou e até a próxima.